Olá a todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o chamado Yoga Integral, que foi desenvolvido por Sri Aurobindo e a mãe. Antes de falar alguns pontos importantes dessa concepção, eu acho que seria também interessante nós conhecermos um pouquinho da trajetória desta que foi conhecida como a mãe, e do próprio Sri Aurobindo. Eu vou começar com a mãe. A mãe nasceu Mira Alfassa, em Paris, em 1878. Ela, desde cedo, mostra uma conexão muito grande com o seu mundo interno. Ela participou de grupos de estudos já na adolescência, grupos de autoconhecimento. E em torno dos seus 11, 12 anos, ela tem muitos sonhos com o que ela identifica como sendo mestres. Alguns desses mestres ela vai encontrar em vida, encarnados. Ela sonha naquele momento com Krishna. Eu não conseguiria dizer para vocês se ela tinha a imagem de Krishna, o sentimento de Krishna, que, como vocês sabem, é um dos avatares de Vishnu e que encarna a presença do amor na evolução. Ela entende, no entanto, que essa figura, esse Krishna com a qual ela sonhava, será o mestre com o qual ela, na sua própria vida, irá desenvolver um trabalho de desenvolvimento espiritual. Ela se encontrou posteriormente com um mestre na Argélia, chamado Theon, e apenas quando ela vai à Índia é que ela se encontra com Sri Aurobindo. Então, ela chega na Índia em 1914, já casada. Ela foi casada com Paul Richard, ou Paul Richard, com quem tiveram um filho, com quem ela teve um filho. E dado que naquele momento, 1914, Pondichéry ou Pondichéry era uma colônia francesa na Índia. E então, o seu marido tem uma função diplomática e eles se mudam para lá temporariamente. No mesmo dia que ela chega em Auroville, que na verdade não existia ainda naquele momento, né? Mas ela chega em Pondichéry, a rigor, ela se encontra com Sri Aurobindo e entende que seria com ele que ela desenvolveria esse projeto. Primeiro é aquele com o qual ela se encontrava nos sonhos lá na pré-adolescência. E ela entende também que seria com ele que ela faria esse grande projeto, ou o projeto maior da sua vida, ligado ao Dharma. Dharma é um conceito, é uma das metas do indiano, vem da raiz sânscrita DHR, que quer dizer ordenar. Então, é uma espécie de lei que nos rege, é uma ordem, a ordem do universo. E cada um de nós deve cumprir o seu Dharma. Ela entende que seria através, junto a Sri Aurobindo, que isso se daria. Naquele momento, ela permanece por quase um ano em Pondichéry, ou Pondichéry, mas com a eclosão da guerra, o casal retorna a Paris, retorna à França. Anos mais tarde, em torno de 1920, ela retorna à Índia, já com a decisão tomada de participar desse processo e da construção de Auroville, que é uma comunidade, um ashram, que nasceu próximo, são poucos quilômetros, ao lado de Pondichéry, onde foi construída essa comunidade, essa cidade, que tem como princípio a união entre todos os seres, que é também o embasamento do yoga integral.
Em 1977, quando eu visitei a Índia pela primeira vez, eu pude ver a fundação dessa cidade. Eu pude ver a fundação do Matri Mandir, que é um enorme templo na forma de um lótus, sem nenhuma imagem no seu interior, onde todos nós somos convidados a meditar. A fundação desse enorme lótus flutuando na Terra, no planeta Terra, contém um pouquinho de terra de cada país, um símbolo muito importante dessa integração que se pretende em Auroville, onde também não se vive através da moeda, né, do dinheiro. É todo feito a vida em Auroville é embasada numa troca. E então essa comunidade foi construída em grande parte pela dedicação da mãe, pelo trabalho que ela desenvolveu. Em 1926 é que ela passa a ser chamada de a mãe. A mãe é um princípio também dentro da tradição hinduísta, ligado à energia criadora, a Shakti. Então, ela personifica essa contraparte feminina do trabalho de Shri Aurobindo. Para que a gente possa chegar nesses pontos que eu destaquei dentro do yoga integral, é importante que a gente conheça também um pouquinho da trajetória de Shri Aurobindo. Shri Aurobindo nasceu em Calcutá, em 15 de agosto de 1872. E nós vamos ver que essa data, 15 de agosto, será importante, porque a independência da Índia também aconteceu num 15 de agosto. E como Shri Aurobindo viu essa coincidência, entre aspas, né? Na verdade, essa sincronicidade. Shri Aurobindo era de uma família abastada, assim como a própria Mira Alfassa foi também. Ele pôde estudar na Inglaterra, lembrando que a Índia era governada pela Inglaterra nesse momento, era uma colônia inglesa, né? Ele vai à Inglaterra e estuda direito. Ele, na verdade, tem a habilidade de falar em inglês, e é graças a Shri Aurobindo que muitos textos clássicos começam a ser traduzidos. Então, não só através de Shri Aurobindo, outros missionários, outros diplomatas, que sob domínio inglês, têm que se deslocar até a Índia. E assim começa essa troca cultural. Esse conhecimento em hindi, em sânscrito, em persa, era inacessível a nós ocidentais. E apenas a partir da chegada desses indivíduos é que esses textos passam a ser traduzidos. Quando ele retorna da Inglaterra, ele está ainda nessa fase, vamos chamar assim, de ligação com a política, com a vida pública nesse sentido, né? Mas, quando ele retorna à Índia, ele se junta ao movimento de independência da Índia, juntamente com figuras importantíssimas desse processo, que eu vou citar Rabindranath Tagore, que é prêmio Nobel de Literatura em 1911. Ele é contemporâneo de Gandhi, de Nehru e também do próprio Carl Gustav Jung, que construiu ou que embasou a psicologia analítica. Ele foi preso pelo governo inglês. E essa experiência na prisão resultou numa elaboração interna, num processo interno de meditação, de autoconhecimento e de percepção de que todos os seres possuem o divino dentro de si. Então, essa experiência na prisão ressaltou esse foco na espiritualidade.
E, durante esse processo, ele foi instruído por Vivekananda, que veio ao Ocidente, inclusive, é uma outra participação importante, né, nesse acesso que nós ocidentais passamos a ter em relação ao yoga. E também ele foi instruído por Shri Krishna. É nesse contexto que ele tem seus primeiros insights. É nesse contexto que ele percebe que Deus está em todos os seres. Aurobindo desencarnou em 5 de dezembro de 1950. Ele tem uma obra muito vasta. Ele escreveu Savitri, que é entendido como um testemunho da sua própria prática ou da sua sadhana espiritual. Ele escreveu uma obra muito vasta, vou citar apenas alguns desses livros. Ele escreveu A Vida Divina, o subtítulo é Uma Visão da Evolução Espiritual da Humanidade. Também nos legou a síntese do yoga, ensaios sobre a Bhagavad Gita e outras obras centrais. Ele foi um grande escritor e reconheceu que escrevia justamente para atender a essa necessidade interna, a esse piloto interno, a essa fonte superior. Savitri, em alguma medida, se conecta aos livros negros que foram escritos por Jung, exatamente nesse processo de acesso ao inconsciente, às profundezas do ser. Em relação ao seu encontro com Amira Alfassa, ele afirmou que havia uma identidade tão grande que eram 2 corpos em uma só alma. Um aspecto também muito interessante que eu ressalto é que tanto Sri Aurobindo quanto a mãe estão enterrados em Pondicherry. Então, dentro da cultura indiana, o indivíduo ele é cremado, né? A concepção indiana prevê a cremação como uma liberação desse corpo físico, como um facilitador desse nosso corpo físico e das emoções que estão agregadas a ele. No entanto, alguns seres altamente evoluídos escolhem se desejam ser enterrados ou cremados. No caso de Sri Aurobindo e da mãe, eles estão enterrados na própria cidade de Pondicherry, onde o ashram inicial nasceu. E na minha viagem, nessa primeira viagem que eu fiz, depois já voltei algumas vezes ao ashram, eu pude sentir com um impacto muito grande a presença de ambos. Uma percepção de que a morte não existe. Então, a presença de ambos naquele lugar, que é um lugar de peregrinação sagrado e que nos inspira a essa aproximação em relação ao divino. E agora nós chegamos à questão do yoga integral. Yoga, para quem não tem uma familiaridade, na sua raiz, na sua etimologia, deriva da raiz sânscrita yud, que quer dizer unir, pôr junto, integrar. Então, na escola desenvolvida por Sri Aurobindo, ele prevê essa integração com o divino. Ele acentua, ele exalta essa importância da união com o divino. Uma entrega completa. A percepção de que o divino se move em nós, está em nós. E então, tudo aquilo que você realiza, tudo aquilo que você oferece no seu dia, cada gesto deve ser dedicado ao divino. Os mínimos aspectos da vida devem ser divinizados. Na verdade, não haveria nada insignificante, nada que seja indiferente. O indivíduo deve se apropriar de cada escolha, de cada passo, de cada decisão. Então, a realização, moksha,
A iluminação deve passar pelo corpo. Sri Aurobindo não nega a existência do corpo, a existência da matéria. Na verdade, ele retira qualquer diferença entre matéria e espírito. Eu, então, abro aspas, é uma citação. Ele diz: os dois são um. O espírito é a alma e a realidade disso que sentimos como matéria. A matéria é uma forma e o corpo disso que percebemos como espírito. Essa citação está na obra A Vida Divina, no livro 1, capítulo 25. Então, é um traço importante do yoga integral, a visão de que Aurobindo ele abole as distinções entre matéria e espírito. Além disso, ele ressalta, até como complemento, né, a importância da participação ativa na vida cotidiana, na nossa vida diária. A natureza humana deve se transformar em todos os aspectos. Então, nada é excluído desse processo. Seria a divinização do homem na Terra. Ele ressalta a possibilidade de uma realização integral do espírito numa vida e numa terra transformadas. Mais uma vez, uma citação do próprio Sri Aurobindo. O único objetivo do yoga, nessa concepção, né, é um autodesenvolvimento interior pela qual cada um que o segue pode, com o tempo, descobrir o eu único em tudo e desenvolver uma consciência espiritual e supramental que transformará e divinizará a natureza humana. Fecha aspas. Sri Aurobindo desencarnou ele desencarna em 1950, como eu já disse, a tempo de participar da independência da Índia, que aconteceu em 15 de agosto de 1947. E vamos lembrar que 15 de agosto é o dia do nascimento de Aurobindo. Então, abro aspas, cito novamente Sri Aurobindo. 15 de agosto de 1947 é um aniversário da Índia livre. Marca o fim de uma era antiga, o início de uma nova era. Mas também podemos fazê-lo com a nossa própria vida. Novamente, ele nos exorta a essa autonomia, a essa independência. Agir como uma nação livre é uma data importante em uma nova era aberta ao novo mundo, ao mundo inteiro, para a política, futuro social, cultural e espiritual da humanidade. 15 de agosto é meu próprio aniversário e é naturalmente gratificante para mim. Tomo esta coincidência não como um acidente fortuito, mas como a sanção e o selo da força divina que guia meus passos na obra com a qual iniciei a vida, o início de sua plena fruição. Então, é um momento que reforça essa encarnação de Sri Aurobindo. Então, o yoga integral ainda entende que cada um de nós emite vibrações para o mundo. E, por outro lado, reciprocamente, o mundo emite vibrações para cada um de nós. Mesmo que você se retire para uma floresta, mesmo que você esteja no alto de uma colina, você carrega dentro de você o mundo inteiro. Seu corpo é um epítome do mundo. Ele abriga em sua moldura o mundo inteiro, particularmente a Terra, sendo a própria Terra um epítome do mundo,
uma miniatura, o micro, e produzindo os traços e caracteres do macro. Há uma inter-relação entre eu e você. Eu e você somos um. O que os yogis chamam, expressam pelo mantra Tat Chivam Asi. Não há nada separado. O corpo consciente é um corpo que é governado e inspirado pela consciência suprema. E esse corpo deve viver e se mover no ritmo cósmico. Então, essa lei, essa ordem que nos rege. O yoga integral ou supramental procura integrar o além e o aqui embaixo. É ao mesmo tempo uma ascensão, mas também uma descida. É incluir o mundano, né, como uma expressão e encorajamento do espírito. Então, essas tentativas de aproximação em direção ao divino não são meras verdades provisórias, mas facetas de uma realidade total, orgânica, encarnando a consciência divina em uma vida divina. E então, eu vou me reportar ao livro Conversas com a Mãe, que é um pequeno livreto muito precioso, onde a mãe propriamente não escreveu algo. Foram os discípulos que registraram essas conversas que ela tinha diariamente com as pessoas que se reuniam ali naquele lugar. Ela diz que existem diversos tipos de meditação. A meditação pode ser discursiva, pode estar no foco de uma ideia, né? Pode estar no foco de um ponto, o nasagadriste, que é convergir o nosso olhar na pontinha do nariz, pode estar no focar de um polegar, por exemplo, numa flor, inúmeros exemplos. Pode ser também uma imagem, né? Através da visualização de uma imagem, você trazer todas essas informações para o seu próprio corpo, como uma base para esse desenvolvimento do seu mental. Também pode ser o mantra. E a sílaba Om, como nós sabemos, ela é a tradução de uma totalidade, é uma vibração da criação do universo. Então, cada um de nós vai encontrar qual é o recurso que facilita essa introversão. Qual é o recurso que facilita essa introspecção? Apenas a observação da respiração já é um recurso extremamente valioso para que a mente se retraia, para que os sentidos se voltem para dentro. Então, a ideia é que, através de uma disciplina, qualquer que seja essa disciplina, desde a ideia de que você toma uma decisão, faz um sankalpa, né, e se propõe a mudar algum aspecto da sua vida, isto é uma disciplina de grande força para as nossas mudanças internas. Então, mudar não significa entrar necessariamente num mosteiro. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, com uma autoobservação contínua. Essa disciplina, qualquer que seja ela, busca unificar a mente, busca focar plenamente a mente. Toda a luz da nossa consciência deve estar nesse foco. Então, mesmo que você não tenha o treinamento para adotar uma postura sentada, fora do chão, use uma cadeira, deixe os seus pés no chão, alongue as suas costas, sustente a sua coluna vertebral. Isso interfere no equilíbrio do nosso cérebro, isso interfere no equilíbrio das nossas polaridades, dessas oscilações que acabam regendo o nosso dia a dia.
A ideia é que você se esvazie, que você se recolha a tal ponto que a sua mente possa entrar num vazio, mergulhando profundamente. Então, nós chamamos pelo silêncio. Nós confiamos na presença desse silêncio interior, deixando que o silêncio nos envolva, deixando que o silêncio abrace todo o nosso ser, desfrutando dessa calma interna. Então, nesse momento, experimente recolher os seus olhos, tornar a sua postura cômoda e deixe-se preencher pelo silêncio. Calmamente. Abra seus ombros, alongue a sua nuca. Relaxe as suas virilhas. Perceba que a sua respiração é ampla, profunda, natural. Vamos levar a atenção no coração. Entre no seu coração. Sinta os batimentos do seu coração, o ritmo do seu coração. E com toda a determinação, reunindo os fios da sua consciência, mergulhe no centro do seu peito, no interior do seu coração. Há um fogo aí ardendo, na profunda quietude do seu coração. Um fogo arde no interior do seu peito, uma chama não abalada pelas distrações do mundo, pelas oscilações. Essa chama é a divindade em você, o self, o Atman. Escute essa voz. Escute as sensações que emergem do seu coração. Do seu coração emana todo o poder de transformação e realização. Vou terminar com uma citação do livro de Sri Aurobindo. Abre aspas. O divino desce da existência pura para entrar no ser cósmico por meio do jogo da força-consciência, da beatitude, Ananda, e do agente criativo que é a supramente. Nós nos elevamos da matéria em direção ao ser divino por meio de uma vida. Alma e mente em desenvolvimento e da supramente como agente iluminador. Faço uma respiração profunda. Procuro trazer esse bem-estar e me despeço de vocês. Tat Tvam Asi.